Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, começando mais um episódio do Gibisatsu. Wanna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Fazendo uma listinha de 5 títulos também que saíram por aqui no Brasil em 2024, que eu acho que merecem aí a sua atenção, você otaku, você fã de mangá que ainda não pegou para ler, né? Vou começar a lista citando uma das pedradas da editora JBC, que já foram comentadas aqui no vídeo, que é a Akane Banashi, né? A Akane Banashi é um shonen com protagonista feminina, o que já é um ponto positivo para o Akane Banashi, que comenta sobre arte japonesa, sobre apresentação no palco japonês, né? A protagonista ela é uma aspirante a contadora de história em um formato tradicional que é feito lá no Japão, que tem ali como ponto de partida, né, o seu pai, que também tinha esse mesmo sonho, tinha esse mesmo objetivo, mas que foi frustrado, foi expulso da escola onde ele estava estudando e agora tem um trabalho comum, né? E essa adolescente que via o talento do seu pai, via o esforço do seu pai, vai agora começar a trilhar esse caminho como contadora de história, né? O primeiro volume foi o que saiu aqui em 2024, é lindo, é maravilhoso, mas ainda é um volume muito introdutório para esse universo. Eu estou muito animado para continuar a ler Akane Banashi e espero que o volume 2 seja tão bom quanto o primeiro ou mantenha ali o mesmo ritmo. E uma das coisas que eu elogiei na época que eu vi o Akane Banashi foi que ele é um título que fala sobre uma profissão específica lá no Japão. E a gente tem outros títulos japoneses que, embora sejam obras de ficção, trazem esse tempero documental que torna a obra interessante, né? Onde o mangaka ele vai atrás de consultores para saber o que escrever sobre aquele segmento, sobre aquela profissão, sobre aquele nicho, né? Então, um mangá que eu acho que dá para fazer um paralelo muito bom com a Akane Banashi, que também vai estar aqui na lista, é o Sonobusuke Doll, né? Que é um mangá que fala sobre cosplay, e ali a gente vê que o mangaka, né, ele teve esse cuidado de procurar uma consultoria tanto com cosplays, como com fotógrafos, como com lojistas envolvidos no mundo do cosplay, né? Então, o mangá ele vai citar algumas lojas de perucas, por exemplo, que os cosplayers costumam ir lá. E o mangá ele vai ter esse ponto, né? Embora seja uma obra de ficção, né? Seja uma comédia romântica, ele vai trazer ali, em alguns momentos, lugares reais com acontecimentos que poderiam ser reais sendo retratados, né? E o Akane Banashi segue essa mesma linha, né? Então ele é um mangá sobre algo que existe, embora essa história seja fictícia, ele vai ter alguns aspectos documentais de falar realmente como acontece e citar as fontes, né? Citar quem foi consultado para dar aquela informação, para explicar o que o mangaka desenhou. Isso daí eu acho que é um ponto positivo e que torna a história mais interessante, né? Porque você que é fã só de mangá vai ser apresentado para um novo universo com alguns detalhes que são realmente reais, né? Eu acho que isso daí torna a Akane Banashi, de fato, uma obra gostosa de se ler, né? Um outro título que eu quero comentar, continuando na editora JBC, né? Não tem como, é um título de mangá nacional que marcou muito para quem vos fala, que é o Jiraiya, o Novo Império dos Ninjas, né? Jiraiya, o Novo Império dos Ninjas é um mangá que continua a saga do Jiraiya, né? Que é um personagem icônico dos tokusatsus, né? É um Metal Hero que passou aqui no Brasil, por isso é extremamente famoso, né? Uma das séries clássicas ali da época da Manchete, e que em 2024 finalmente teve a sua continuação publicada aqui no Brasil, né? De autoria do Chris Tex, com desenho do
do Santos e do Johnny é um mangá incrível em todos os aspectos, né? Eu acho que a arte é incrível, a história é sensacional. E pra gente que tá aqui no Brasil, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que destacar mesmo, que é a gente tá fazendo obras relacionadas a propriedades intelectuais internacionais aqui no Brasil, né? Então a gente está tendo artistas brasileiros trabalhando numa produção oficial de um herói japonês, né? Não é tipo um fanfic, né? A gente realmente teve o aval da Toei, que é a empresa que criou o Jiraiya, para fazer essa continuação, né? E a gente está fazendo essa contribuição para uma mídia que faz parte da nossa história como fãs, né? Então, isso daí é um lance que é muito especial da gente estar realmente vivendo esse momento, né? E a editora JBC, que é a editora que está publicando o Jiraiya aqui no Brasil, é a editora que também publicou o Jaspion alguns anos atrás e que eu espero que continue nessa levada aí, trazendo heróis japoneses para a mídia dos mangás sendo produzido inteiramente aqui no Brasil. É uma editora que está talvez mudando muito como que a gente se relaciona com esses títulos, né? Com a mídia japonesa, né? É uma editora que está realmente trilhando um caminho inverso de produzir coisas talvez para o Japão, né? Porque eu acredito que para a Toei, né, para o pessoal da Toei, o Jaspion e o Jiraiya, que foram publicados aqui no Brasil, são marcos relevantes. E a Toei, principalmente, é uma empresa que fala muito sobre reutilizar as IPs dela de várias formas para assim continuar mantendo aqueles personagens vivos e relevantes, né? Então, aqui no canal, nas lives da Brasil Tem Tokusatsu, eu falo muito sobre os planos de dominação mundial da Toei. E ela é uma empresa que está investindo muito nisso, de fazer coisas diferentes com personagens que são importantes ali e que fizeram parte da história da empresa, né? Recentemente a gente teve, por exemplo, o Wingman, que é um título que é um mangá, mas que a Toei fez um anime há décadas atrás e que recentemente virou live action, né? A gente tem Kamen Rider, por exemplo, né? Da era Heisei, que são títulos que são tokusatsus extremamente importantes para a história do gênero, né? São séries de TV live action, mas que recentemente ganharam versão em mangá, né? No caso, o Kamen Rider Kuga, Futopiai, o Kamen Rider Kaiza, agora mais recentemente o spin-off do Kamen Rider Saber também, né? O Kamen Rider Buster, e por aí vai. E que em 2022 saiu a primeira adaptação desses mangás de Kamen Rider para anime, né? Que foi o Futopiai, que ganhou um anime, que chegou aqui no Brasil até com dublagem em português pela Crunchyroll. E é legal a gente ver que o Brasil está sendo incluído nesse ciclo, né? Então a gente está fazendo mangás sobre o Jiraiya, sobre o Jaspion, e quem sabe, eventualmente, esses mangás que a gente está fazendo também ganhem outras mídias, também vire anime ou vire uma nova adaptação em live action diferente do que foi a série clássica de Tokusatsu desses títulos, né? E eu acho que isso daí é um dos pontos mais legais que a gente tem para comentar sobre esses títulos hoje, né? A forma como eles conversam com o título original e as possibilidades que eles abrem para as novas coisas, que é algo que a Toei de fato está pensando, tá? Porque a Toei ela está investindo também na internacionalização e está fazendo colaborações com vários países para trabalhar os títulos delas em outras mídias, né? Então, a Toei está coproduzindo coisas na China, está coproduzindo coisas na Indonésia, né? Saiu, por exemplo, o live action de Volts 5 lá, né? Na gringa também, né? Então a gente teve, por exemplo, o Cavaleiros do Zodíaco, que teve um live action recente, e a versão em CG, que já é pensada mais para fora do Japão do que para o Japão em si. E agora a gente está se incluindo aí, né? O Brasil está se incluindo, fazendo mangás e com o já anunciado há muito tempo filme do Jaspion, que talvez saia
em 2027, né? Tamo na torcida. E para continuar falando de JBC e falando sobre brasileiros trabalhando em JBC, né? Eu comentei que a JBC está a passos largos colaborando com o Japão, né? E embora isso daí não seja título brasileiro, né, feito com artistas brasileiros, uma das coisas que também me empolgou no ano passado de títulos que a JBC trouxe é as capas brasileiras, né, as capas nacionais para títulos japoneses que eles fizeram com artistas nacionais, né? Eu estou falando aqui de Astro Boy e Cavaleiros do Zodíaco, né, que estão sendo publicados pela JBC em novas edições, né? No caso do Cavaleiros dos Zodíacos, é a Final Edition, que é uma nova versão do mangá original dos Cavaleiros dos Zodíacos, que está sendo reeditada ali pelo próprio Kurumada, colocando novas coisas ali no roteiro, capítulos novos sendo acrescentados na história, e algumas coisas ali sendo revisadas para se encaixar mais e tornar o título mais atemporal, né? Pelo menos é essa a proposta que a própria JBC comentou, né? E o Cavaleiros do Zodíaco ganhou uma capa variante, né? Uma sobrecapa variante feita para o mercado brasileiro com artistas brasileiros. Genial, muito bom, né? A gente vê que o Japão tá aprovando isso, né? E eu espero que continue, e eu espero que essas artes que a JBC está publicando, né, tanto a do Astro Boy quanto a do Cavaleiros do Zodíaco, ganhem um mundo eventualmente, né? Mas aqui na lista vai ter os dois, né? Mas eu vou começar falando do Cavaleiros do Zodíaco Final Edition, né? É a primeira vez que eu tô lendo o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei como que é o mangá original, mas eu já vi muitas críticas sobre o mangá original, falando sobre a forma como que ele é perdido, né? E que outras mídias conseguem trabalhar o título Cavaleiros do Zodíaco de forma melhor, né? Eu não sei se isso daí é algo que realmente foi corrigido, né, nesse volume 1 da Final Edition, mas eu gostei. Eu gostei desse começo da história, né? Retratando ali os eventos do começo do anime e da Guerra Galáctea, né? O começo da Guerra Galáctea. Mas, porém, todavia, contudo, né? Um ponto que eu quero destacar eu acredito que isso seja realmente proveniente das mudanças que o Kurumada está fazendo, mas o mangá ele começa ali com um prólogo ali, né? Que conta uma história do Saga, né, como vilão. Eu acho que esse comecinho do mangá do Cavaleiros do Zodíaco Final Edition é um ponto que eu acredito que seja realmente dessa nova edição, que eu tenho sentimentos mistos, porque eu assisti o anime do Cavaleiros do Zodíaco, então eu conheço a história. O lance do vilão das 12 casas, para mim sempre foi um plot twist interessante e genial, que torna a história interessante, que torna Cavaleiros do Zodíaco marcante. Aqui no mangá, na Final Edition, isso daí é meio que apresentado no começo, tá ligado? É o primeiro capítulo que você vai ler se você estiver lendo a Final Edition. Então, você que é fã de Cavaleiros de longa data, quando você vê ali o comecinho falando sobre o Saga, você conhece o personagem, né? Então, isso daí não vai te frustrar tanto, né? Porque você já sabe que o Saga é o vilão, você já sabe quem é o Saga e que ele vai ter ali um 360 e que depois vai ter um outro 360 que vai fazer você voltar a gostar do personagem, talvez, né? Aqui no mangá, eu acho que essa experiência foi suprimida. Então, quem estiver lendo, quem estiver conhecendo, melhor dizendo, Cavaleiros do Zodíaco por esse mangá,
eu acredito que vai perder ali uma das principais experiências do anime, ou que pelo menos pra mim é uma das coisas mais marcantes do anime. Então você que é fã de longa data de Cavaleiros do Zodíaco, vai gostar de ler o Final Edition, mas você que não conhece nada de Cavaleiros do Zodíaco, o que pra brasileiro eu acho que é muito difícil, eu não recomendo esse mangá como porta de entrada, né? Eu acho que você pode ver primeiro outras coisas antes de ler a Final Edition. Mas, de fato, para quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, para quem conhece Cavaleiros do Zodíaco, é de fato um mangá sensacional e que vale a pena ser lido e que vai trazer, nessa nova edição, alguns pontos a mais para a história que vão ser positivos. Né? Vão ser positivos. E para você que conhece, por exemplo, o Saga, né, que é o Cavaleiro de Gêmeos, esse comecinho do mangá vai ser bem legal, vai ser bem legal. Então, recomendo para quem já é fã de Cavaleiros do Zodíaco ir atrás do Cavaleiros do Zodíaco Final Edition. Certo? O terceiro título, terceiro ou quarto título que a gente vai comentar é outro que também teve capa variante nacional, né, que é o Astro Boy. Né? Astro Boy é um dos mangás clássicos do Tezuka, que é o mangaka mais relevante, talvez, principalmente no cenário internacional. Né? O mangaka que é título como Deus do mangá é o cara que vem à mente quando a gente fala sobre mangás realmente. Né? Ele é tido por alguns como Maurício de Souza, do Japão. E Astro Boy, gente, é uma pedrada que eu não esperava ser tão bom. Né? Eu fui ler de forma bem despretensiosa, porque é aquilo, né? A gente tem um filtro para falar sobre obras mais antigas, que é essencial quando você quer fazer uma crítica, você entender que não é algo que está sendo publicado hoje, que é algo do passado, e que você precisa realmente ler pensando nisso para não querer que seja uma obra que compita com as coisas que você está lendo hoje. E uma das coisas que eu acho que é relevante também para falar sobre mangás, quando você é fã de uma mídia que tem décadas de existência, é que uma obra que foi publicada há décadas atrás, ela tem coisas que, se hoje em dia são extremamente comuns, são porque foram trabalhadas por obras há décadas atrás, né? Então isso daí é uma das coisas que eu destaco, por exemplo, quando eu falo sobre Kamen Rider do Ishinomori, né? Quem gosta de Kamen Rider hoje, né? Quando for ler o Kamen Rider do Ishinomori, tem que ler pensando, não existia Kamen Rider antes daqui, né? Então tudo que eu vejo hoje foi inspirado no Kamen Rider original do Ishinomori. E eu indo com esse filtro, eu não esperava que Astro Boy, né, que Atom, fosse um título tão moderno e que trabalha temas que estão tão em altas na atualidade. Né? Isso daí foi realmente uma surpresa, uma grata surpresa, e que fez eu gostar muito da experiência lendo o Atom. Ao invés de falar sobre a própria narrativa da série, ou o quanto que ela é diferente ou parecida com os mangás de hoje em dia, eu acho que os temas que foram abordados ali são temas que, curiosamente, poderiam ter sido abordados por qualquer mangá de 2020 para cá. E isso daí é o que faz o Astro Boy ser a leitura que eu julgo obrigatória para quem gosta de mangás, né? E eu quero destacar também, né, que uma das coisas que a gente tem que falar sobre esse processo é aquilo ali que é um tema que hoje em dia é extremamente atual, é extremamente relevante e que precisa ser discutido, está sendo tratado de forma clara no mangá clássico ali dos anos 60, se não me engano. E hoje em dia a gente não vê tanto sendo comentado nos mangás. É mais um ponto positivo para as lendas que a gente tem nessa mídia, né?
eles falam mais sobre temas atuais do que os autores da atualidade, que estão se preocupando muito em reler as obras antigas, né? É uma incoerência que talvez não faça sentido para você que está assistindo esse vídeo, mas que quando você lê o mangá você vai entender do que eu estou falando, né? Eu não esperava que Astro Boy fosse falar, por exemplo, sobre imigração da forma como fala, né? Sobre refugiados da forma como fala. E que são temas que são internacionais e que já eram internacionais naquela época, mas que hoje a gente não vê tantos mangakás se preocupando sobre, embora a gente esteja num mundo mais globalizado, onde as notícias sobre o mundo chegam mais rápido para todo mundo, em todos os países, mas o Tezuka, lá nas antigas, já falava sobre um tema que hoje em dia conversa sobre a realidade brasileira, sobre a realidade na Europa, sobre a realidade nos Estados Unidos de forma muito forte. E a gente está vendo o Tezuka falando disso décadas atrás, tá ligado? Tezuka, de fato tem um motivo para os clássicos serem considerados clássicos, né? E então leiam Tezuka, leiam Shinomori, leiam Takeuchi, leiam Inoue, leiam clássicos que vale a pena. E Astro Boy é uma leitura que tem que entrar para sua fila, né? O link vai estar inclusive aí na descrição. Vai lá e confere Astro Boy, que de fato é pedrada do Tezuka. Para encerrar a lista, eu vou sair um pouquinho de editora JBC, né? Porque a JBC é parceiraça daqui do canal, de fato. Eles contribuíram muito em 2024. Então, eu li muita coisa publicada pela JBC, mas não só de JBC vive o otaku. Então, eu vou ter que citar aqui um dos títulos que continuaram em 2024, né? Não foi um título que foi iniciado em 2024, mas que é atualmente um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. E eu tô falando de um título que também foi citado aqui já na lista em outro momento, que é Sono Bisque Doll. Sono Bisque Doll, também conhecido como Minha Adorável Cosplayer, né, que é a tradução em português que foi adotada pela Panini aqui no Brasil, mas também conhecido como My Dress Up Darling, né, que é o título em inglês, que foi usado, por exemplo, quando o anime chegou aqui no Brasil pela Crunchyroll, né? Primeiro, já falar sobre localização, né? Ou o título original em japonês ou o título em português vai sempre ser as coisas que eu gosto, né? Esse lance de usar título em inglês, eu acho que é esquisito, né? É esquisito, a gente está num país que fala português, então fala português, né? Fala português. Se quiser falar sobre um mangá e você acha que é muito importante manter a origem dele, então usa o título original em japonês. Mas essa padronização em inglês me incomoda. Dito isso, né, Sono Bisque Doll, My Dress Up Darling, Minha Adorável Cosplayer, é uma das melhores obras que eu li, que eu assisti nos últimos tempos. É um título que eu gosto muito em todas as mídias que saíram. Em breve vai ter vídeo aqui no canal falando sobre o live action, que saiu ano passado também, né, no finalzinho do ano. Mas o mangá é pedrada absoluta. Como eu comentei quando eu estava falando sobre o Akane Banashi, né, Sono Bisque Doll trata sobre uma história fictícia, mas aborda alguns temas que são reais, né? Então ele tem esse aspecto documental, onde ele vai falar um pouquinho sobre a cultura do cosplay lá no Japão, quais que são as lojas, quais que são os eventos e tudo mais, né? E essa forma de retratar o cosplay é um negócio que é muito bonito e que aqui no mangá funciona de um jeito surreal, né? No ano passado, né, eu continuei a minha leitura de Sono Bisque Doll.
até o volume 13, que foi o que foi publicado aqui no Brasil. E o mangá ele tem umas mudanças de tom que são muito interessantes, né? Que são muito interessantes e que vão ser sentidas se você acompanha as adaptações que a obra está tendo, né? Então, o live action, ele tem uma pegada completamente diferente do anime, e isso daí é um negócio que muita gente criticou do live action, mas que quando eu for falar do live action eu vou elogiar, porque o live action ele foi feito depois do anime, então ele foi feito com uma leitura maior do mangá, né? Com outros capítulos, outros volumes do mangá, não só sendo adaptados e aparecendo ali na história, mas também uma outra visão daquele universo sendo retratada na hora de adaptar, né? Então, os temas e a forma como os temas são trabalhados no volume 13 de My Dress Up Darling, de Sonobisque Doll, de Minha Adorável Cosplayer, é completamente diferente da forma como a história era pensada lá no comecinho, né? E essas mudanças são muito benéficas para a história e são bem interessantes para quem gosta de alguns pontos ali da história, né? Então vai ter coisas que no começo do mangá e do anime parecem que são o centro da história, que parece que são o ponto positivo, que parece que é o que o autor quer dizer sobre aquela obra, mas com o passar do tempo, o olhar vai mudando, né? O olhar vai mudando, a forma que aborda alguns temas, e talvez o que o autor gostava de mostrar vai mudando com o passar do tempo, né? Isso daí é um lance que, para uma obra que é serializada por muito tempo, como é o caso de um mangá japonês, que é publicado em revista por um longo período, por anos, como é o caso de Sonobisque Doll, é bem positivo e é bem legal de se analisar, de se pensar sobre, né? Então, né, para quem acha que, por exemplo, Sonobisque Doll é sobre a forma como a Marinha é retratada ali no começo, sobre o romance do Gojo com a Marin ser o ponto principal, sobre até a forma como que a personagem é bonita e sexualizada, de certa forma. Isso daí vai mudando com o passar do tempo, vai ganhando novas camadas, vai ganhando outras discussões e alguns pontos, como, por exemplo, essa própria parte documental que eu falei que eu acho genial, vão ganhando cada vez mais as páginas e tomando cada vez mais a história, né? Então, eu acho que ler Sonobisque Doll é uma jornada que é fantástica por conta dessas mudanças e que não abandonam, né, o começo da história, não abandonam os temas que a história se propõe a fazer, mas que a gente vai vendo um amadurecimento da história e um rumo que a história segue, que faz a gente pensar no que o autor estava pensando e no que ele gostou de desenhar, e como que os personagens e a jornada dos personagens mudam o rumo da história de forma natural, né? Isso daí é algo que eu acho que é muito positivo e que eu acho que séries longas tendem a fazer, e não dá pra gente ler sem pensar nisso, né? Então esses são os títulos que eu mais gostei de 2024, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Você que está assistindo aqui no lançamento. Se você gostou, comenta aí se você já tinha visto algum desses mangás, qual deles que está na sua lista e que você ainda não leu, mas viu aqui a opinião do seu pai e achou que vale a pena ir atrás. Comenta se você discorda de alguma coisa, se você não gostou de algum desses mangás, e vamos levar essa discussão para frente também, certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e vai lá conferir outros materiais que estão aqui na playlist Gibisatsu, que é a playlist onde eu comento sobre quadrinhos, não só do Japão, mas do mundo, né? Então, vai lá, dá essa moralzinha e até um próximo vídeo.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change,